Olá! O vídeo de hoje é sobre o realismo mágico e outras cositas más. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de uma das coisas que vocês mais me pedem pra fazer. Recebo muita mensagem pedindo pra falar de realismo mágico, de fantástico. Enfim, eu me animei depois que eu fiz o vídeo sobre o Kafka, e aí falei do fantástico específico do Kafka. Mas eu já tinha muita vontade de fazer esse vídeo aqui, porque eu amo textos fantásticos e eu amo o realismo mágico. Então, tudo a ver. Também quero agradecer a todo mundo que pediu. Vamos lembrar que uma das playlists mais legais aqui no canal, segundo minha humilde opinião, que é a dos contos do Borges, foi sugestão de vocês. Se eu falei dos contos do Ficções, estou falando agora do Aleph, é culpa de vocês. Muito obrigada. E é isso aí, vão mandando sugestão que a gente vai anotando, quando der a gente faz. Finalmente vai sair. Bom, realismo mágico é uma espécie de literatura fantástica que surge na década de 1940 a 1950, embora ela se popularize em 1960, 1970. E é um fantástico muito específico, porque ele está ligado à Latinoamérica. Então, ele foi bem produzido pelos autores latino-americanos. Realismo mágico é um termo que foi utilizado pela primeira vez em 1925 por um teórico alemão chamado Franz Roh. Esse crítico estava se referindo a pinturas pós-expressionistas alemães. E esse texto foi reutilizado mais tarde, em 1948, pelo Arturo Uslar-Pietri, um escritor venezuelano, para falar dos contos venezuelanos. Então foi o Pietri quem pela primeira vez usou o realismo mágico para falar de literatura. O Alejo Carpentier, na introdução do seu romance, na apresentação do seu romance, O Reino deste Mundo, usa outra expressão que também vai ficar muito popularizada em relação ao que seria o realismo mágico, que é o realismo maravilhoso. Ele vai chamar aquele tipo de texto que ele está escrevendo de realismo maravilhoso. E essa vai ser... Então vão ser essas duas nomenclaturas que vão ser muito usadas. Não há exatamente um consenso, tem gente que chama de maravilhoso, tem gente que chama de mágico, e tem gente que faz distinção entre elas, uma distinção que eu particularmente não faria. E que a gente aqui no Brasil tem um livro muito interessante, muito bom, sobre realismo mágico, em que a autora prefere a nomenclatura maravilhoso. Ela acha que do ponto de vista teórico e científico ela é mais abrangente do que mágico. Ela acha que mágico dá um tom muito sobrenatural pro negócio e que nem sempre é sobre isso que o realismo mágico trata, então ela prefere maravilhoso. Essa autora é a Irlemar Chiampi, ela é professora da USP, e esse é um livro bem interessante para quem quer conhecer mais um livro em língua portuguesa, porque grande parte dos livros sobre o assunto são em espanhol. Até porque grande parte dos autores desse gênero escreveu em espanhol. Mas a gente tem esse livro aqui ótimo da Irlemar Chiampi, que é o realismo maravilhoso, tá certo? Bom, então qual é a especificidade do realismo mágico, né? O que ele tem? Ele é a mesma coisa que fantástico? Não. Ele é a mesma coisa que maravilhoso? Maravilhoso puro? Não. Realismo mágico é uma história onde o fantástico acontece, então tem um acontecimento sobrenatural. Só que o mundo onde ela acontece, esse acontecimento se dá, é o nosso mundo, é o mundo real, é um mundo igual ao nosso, com as nossas regras. O acontecimento sobrenatural acontece e não causa exatamente uma hesitação, o choque esperado dos personagens. Os personagens lidam com aquilo como se aquilo fosse possível. Existe um nível, sim, de maravilhamento com aquilo, mas não é o choque diante de uma coisa absurda que aconteceria no mundo real. Aí vocês vão me perguntar, então qual é a diferença do realismo mágico pro fantástico kafkiano que você falou lá naquele outro vídeo? Vou deixar o vídeo aqui no box, se você está se perguntando que vídeo é esse. Bom, eu falei no vídeo sobre a alienação na metamorfose que o fantástico do Kafka era bem peculiar por causa disso, porque era o nosso mundo, aconteciam coisas absurdas, mas os personagens não lidavam com aquelas coisas absurdas como se elas fossem totalmente absurdas. Eles tinham um incômodo, eles tinham uma reação de certa surpresa, mas não era nada que uma pessoa no mundo real teria. Por exemplo, se ela descobre que tem um inseto de tamanho gigante morando na sua casa, vivendo lá, né, num dos seus cômodos, que por acaso é seu parente. Então, o Kafka, né, o fantástico do Kafka é um fantástico em que ele naturaliza o absurdo, mas é o nosso mundo que é absurdo. Não existe esse descolamento. É o nosso mundo real e ele é absurdo. Então, os personagens vão lidar com essas coisas absurdas como
elas fossem possíveis. A lógica é a mesma do realismo mágico, mas qual é a diferença? No realismo mágico, o elemento sobrenatural está sempre indissociavelmente ligado à cultura local. Então, o sobrenatural no realismo mágico, ele está sempre ligado ao folclore, ele está sempre ligado a alguma questão cultural específica, ele está sempre ligado a uma superstição ou a uma crença. Sempre. E é por isso que os personagens não hesitam, eles acreditam naquilo mágico. Aquilo é uma coisa mágica, uma coisa sobrenatural que faz parte da nossa realidade. Isso não é tão difícil para entender na nossa cultura, que é a cultura brasileira. Se você tem parentes ou se a sua família tem gente no interior de Minas Gerais ou no sertão do baiano, no Nordeste, você ouviu histórias do tipo de coisas mágicas que acontecem. Vocês já leram A Cabeça do Santo, de Socorro Cioli? É sobre isso, então. Então, a lógica do realismo mágico ela é muito próxima da lógica do fantástico kafkiano. A diferença é que o sobrenatural na obra do Kafka está ligado a coisas mais universais. Não tem nada especificamente ligado a uma cultura lá, a cultura alemã, tcheca, nada do gênero. Na literatura latino-americana tem tudo a ver. Então, para você ter realismo mágico, o mundo tem que ser o nosso, e aí por isso que é realismo mágico, realismo maravilhoso. É o nosso mundo, é o mundo real. Os personagens não vão ter a hesitação esperada que teriam, né? Eles vão lidar com aquilo ali como uma coisa inusitada, porém insólita, porém não completamente absurda. E esse insólito tem a ver com cultura, tem a ver com crença, com folclore, com superstição. É muito fácil, na verdade. Vou dar exemplos. A Irlemar Kiamp fala uma coisa muito interessante. Ela diz que o realismo maravilhoso, vou usar o termo que ela prefere, ele se dá normalmente de dois modos. Pela hipérbole, pelo exagero. Então, por exemplo, choveu durante centenas de anos. É uma coisa que, pela enormidade, pelo exagero, pela grandiosidade. Ou pelo sobrenatural mesmo, que aí seria o aspecto mais mágico do realismo maravilhoso, que é, por exemplo, um vilarejo que é povoado de espíritos. Os escritores que escreveram realismo mágico são muito conhecidos, o principal deles é o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques, colombiano, porque 100 Anos de Solidão virou assim o grande monumento do realismo mágico. Mas tem outros autores muito conhecidos, como o Juan Rulfo com Pedro Páramo, que é um livro maravilhoso, se você não leu, faça esse favor. Mas tem Vargas Llosa no Peru, tem a Isabel Allende com A Casa dos Espíritos, tem o maravilhoso Julio Cortázar com História de Cronópolis e de Famas, tem o Alejo Carpentier, cubano, que eu já citei, com O Reino desse Mundo, e tem também o outro que eu já citei, o Arthur Uslar Pietri, mas enfim, tem mais um montaréu de gente. Eu vejo muita gente dizendo que Borges é realismo mágico. Sinto informado, mas não é. O Borges tem uma importância muito grande porque ele é um dos primeiros autores, ele é mais velho que a maioria desses autores, né? Então ele começa a fazer fantástico na América Latina cedo. O negócio é que Borges fazia fantástico clássico. E aí já vou chegar na diferença aí entre os fantásticos. O Borges estava mais ligado a uma tradição de fantástico clássico, que é aquele fantástico em que o personagem hesita tanto quanto o leitor. Ele vai ver aquele fato sobrenatural, mas a hesitação dele não é aquela hesitação moderada, parcial, por exemplo, do Kafka ou do realismo mágico. Ele vai ter medo daquilo que está acontecendo. E ele não vai saber explicar, não tem uma explicação no fantástico clássico para aquele acontecimento. Não tem uma explicação lógica científica. No realismo mágico também não tem, no Kafka também não tem. O Borges está ligado mais ao fantástico clássico, que é o realismo mágico, porque os acontecimentos sobrenaturais na obra do Borges também são universais. Eles não estão ligados a elementos de cultura, de folclore, de crença. O Borges usa muito duas figuras folclóricas, que é o gaúcho e o compadrito, mas os acontecimentos fantásticos que acontecem com esses personagens não tem a ver com crença. São coisas mais... O Borges se inspirava no Wells, Hoffman, autores de fantástico do século XIX, Edgar Allan Poe, próprio Kafka, mas ele não... As alegorias
na obra do Borges não estão ligadas a elementos culturais específicos. É por isso que ele não é realismo mágico. Mas ele é importante porque ele é um dos primeiros autores latino-americanos a fazer fantástico. Então muita gente, acho que equivocadamente, e Irle Marquian concorda comigo, Borges não é exatamente o fundador do realismo mágico, embora 1 milhão de sites e livros digam que ele é. Mas ele não é. Já citei os autores do realismo mágico. Então quem seriam os autores que fizeram realismo fantástico, fantástico puro, clássico? Já citei o Edgar Allan Poe, o Hoffman, o H.G. Wells, mas teve também o Dino Buzzati, um autor mais contemporâneo, outras coisas do Cortázar. O Cortázar fez tanto o realismo mágico quanto o fantástico clássico. Borges, aqui no Brasil a gente tem Machado de Assis, Murilo Rubião. Na verdade, tem uma série de autores do século XIX, inclusive russos, né, tipo Gogol, que exploraram bastante o fantástico, mas esse fantástico que não está ligado com questões culturais específicas, tá? E a Irle Mar, ela gosta de chamar esse movimento de realismo maravilhoso americano. Porque pra ela é uma coisa que, na verdade, não só pra ela, porque é o que tá certo, né? O realismo mágico está ligado a essa coisa latino-americana. Acho que vale a pena fazer aí uma distinção, que na verdade eu já fiz no vídeo do Kafka, e que ela tá bem explicada nesse livro aqui, o Introdução à Literatura Fantástica do Tsvetan Todorov, que é sobre o estranho e o maravilhoso, só pra vocês entenderem direitinho o que é cada coisa. O estranho é uma história, um romance, um conto, onde um fato insólito acontece. Ele é muito estranho, você passa boa parte da história sem saber o que aquilo aconteceu, só que no final ele tem uma explicação, existe uma explicação lógica, científica para aquilo ali. E é um caso clássico, o Assassinatos na Rua Morgue. Não vou dar o spoiler aqui, mas acontece um crime que ninguém sabe o que é, um crime de porta fechada, né? Então as pessoas ficam se perguntando como é que aconteceu aquele assassinato sanguinolento se as vítimas estavam trancadas dentro de um quarto. Tem uma explicação no final, então é por isso que é estranho, que vai vir uma explicação em algum momento. Não é mágico, não é sobrenatural, tem uma explicação. No Fantástico Clássico não tem explicação. Você nunca vai conseguir dizer que foi mesmo sobrenatural, ou que não, era uma coisa mais do estranho, tem uma explicação. O Fantástico Clássico reside na hesitação. Você nunca consegue responder, nem o leitor consegue responder, nem o personagem consegue responder. Ele vai morrer com essa dúvida, ele não sabe. Mas aí vem o maravilhoso. O maravilhoso é o mundo literário onde... E é o maravilhoso puro, tá? Não é realismo maravilhoso, é maravilhoso, puro. Maravilhoso é o mesmo que fantasia. Nessa literatura de fantasia, o mundo não é o nosso mundo, não é um mundo regido pelas nossas regras, é um mundo onde a magia é possível, onde o sobrenatural é possível. Então, são esses mundos onde você tem outros seres, como elfos, fadas, bruxas, onde você tem dragões. São os exemplos dos livros do Tolkien, os livros do C.S. Lewis, os livros do Martin, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, Harry Potter. Esses livros são fantasia. O que acontece ali é o maravilhoso, porque naquele mundo lá, o maravilhoso é possível. Essas coisas, elas estão previstas, elas fazem parte das regras daquele mundo. Então ali não tem hesitação, ninguém hesita, nem o leitor hesita, nem os personagens hesitam. Eles acham totalmente normal que existam seres mitológicos ali, passeando, vivendo, fazendo coisas mágicas. Bom, eu já tinha acabado o vídeo quando eu lembrei uma coisa que eu queria muito falar, então deve mudar aí um pouco o enquadramento. É que os autores do realismo mágico, esses autores da América Latina, eles usavam muito a alegoria fantástica para fazer crítica aos regimes ditatoriais, né? Como uma série desses países passou por regimes ditatoriais na década de 60 e 70, eles usavam esse tipo de literatura para fazer discussão política. Então o realismo mágico, em vários momentos, também está ligado a um comentário político, porque eles conseguiam se colocar sobre essas questões de um modo mais metafórico, alegórico, menos direto, né? E eu acho que é uma marca bem importante de várias obras do realismo mágico, a discussão sobre o impacto desses regimes na vida das pessoas, né? Sobre como as pessoas se sentiam com aquilo. Bom, é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aí embaixo.
E aí a gente conversa, discute mais esses gêneros. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho mais o que é fantástico clássico, estranho, maravilhoso e realismo mágico, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!